Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Direito no Brasil. Como vocês podem ver, não estou no meu estúdio, habitual, mas eu não deixo nunca de trazer novidades para vocês. É de domingo a domingo eu estou aqui, trazendo lives como esta, todos os dias, de domingo a domingo, sem folga. Então, eu preciso que você me ajude deixando o like e compartilhando em todas as suas redes sociais e todos os grupos que você faz parte. Afinal, nós precisamos espalhar a verdade pelo Brasil. Duro, né? Tá trazendo todos os dias notícias ruins desse desgoverno, mas também temos notícias maravilhosas aqui sobre os atos que acontecerão na Paulista no próximo domingo. Então, tem que ficar feliz, né? Porque vai vir aí vitória para o povo de Deus e para os patriotas. Nós precisamos de um pouco de alegria, né? E nós vamos ter, com certeza, claro, nos unindo num propósito, que é salvar o Brasil dessa corja, tá? Eu peço desculpas para vocês se houverem cortes na live ou se ficar com a imagem ruim, é porque eu não estou usando a minha internet, estou usando a internet de um hotel, então essa internet ela fica oscilando o tempo todo, tá? Então já peço perdão para vocês, mas eu já vou jogar a primeira matéria na tela para gente gente analisar a matéria. Estou jogando aí. Exclusivo. Alexandre de Moraes ameaça punir advogado de Daniel Silveira por pedir acesso à denúncia contra deputado. Nós estamos vendo isso no Brasil com muita frequência, né? Advogados não podendo advogar, advogados ficando impedidos de exercerem a sua função a que foi contratados e a que estudaram durante 5 anos e ainda continuam estudando, né? A advocacia é realmente para quem tem aptidão, né? Para quem gosta do ofício e para quem nasceu para isso, né? Para quem nasceu para isso. E, infelizmente, hoje em dia, as pessoas têm corrido do direito. As pessoas têm corrido das faculdades de direito, justamente por causa desse mau exemplo que estão vendo dia após dia por esses que deveriam acolher e proteger a nossa Constituição. Vamos entender a matéria e a gente analisa na sequência. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ameaçou punir o advogado Paulo Faria. Lembra do Paulo Faria? Aquele que em plenário ali no STF falou tudo o que tinha que dizer na cara de quem tinha que dizer? Ele mesmo. Responsável pela defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira por pedir o acesso à denúncia contra o ex-parlamentar. Em despacho, assinado em 6 de fevereiro, o magistrado negou à defesa o direito de acesso aos autos por meio eletrônico e acusou de conduta processual irregular. Quer dizer, o advogado ele não pode ter acesso mais aos autos, o advogado não tem mais direito de saber o que ele está defendendo, quais são as acusações, quais são as investigações contra seu cliente, ele não tem mais o direito de acessar os autos. Então, para que advogado? Para que mesmo a profissão advogado serve mais nesse Brasil? Oeste teve acesso ao documento com exclusividade. Faria solicitou o acesso à denúncia em 23 de outubro de 2023. Em resposta, Alexandre de Moraes disse que iria disponibilizá-la apenas quando o advogado comparecesse ao STF. O responsável pela defesa de Daniel Silveira mora em Goiânia e teria de viajar 220 quilômetros para chegar à sede do Supremo. Por esse motivo, o Faria pediu ao magistrado que lhe permitisse acessar o documento virtualmente. Então, tem aí uma justificativa do porquê que ele pediu esse documento digitalmente. Porque ele teria que se deslocar 220 quilômetros. Ele mora em Goiânia, de Goiânia, ali para o Distrito Federal, são 220 quilômetros que ele teria que não é muita coisa, mas se como o advogado ele é muito atarefado e às vezes ele estava cuidando de outros casos e não somente do Daniel Silveira,
ele pediu que apenas os digníssimos supremos do Monte Olimpo o ajudassem nesta causa, né? Então há uma justificativa, não é porque ele queria facilidade ou queria passar por cima da ordem, né, do carequinha do meu coração, não. Ele queria somente ler os autos, ter acesso aos autos. E até isso, uma coisa tão simples, que seria a prerrogativa de um advogado ter acesso, ele não consegue. É esse o Brasil que nós temos hoje, mas nós estamos lutando todos os dias para que o Brasil da manhã seja melhor do que o de hoje. Vamos seguindo para a próxima matéria. Eu peço para vocês que chegaram agora, eu estou vendo o chat aqui, tá maravilhoso. E eu peço para vocês que vocês deixem um like, o joinha ajuda muito o engajamento do canal, e compartilhe essa live, esse vídeo, em todos os grupos bolsonaristas, cristãos de direita, porque esse canal tem sofrido boicote e os meus vídeos não estão sendo entregues a quem tem que ser entregues, que é a população brasileira, aquele que tem e que busca a verdade, né? Que tem o princípio da verdade, que busca informações precisas. Geralmente, canais que mentem são entregues o tempo todo. Canais que colocam em suas fachadas, em suas artes, em suas capas, que fulano morreu, fulano está indo preso agora, fulano não sei o quê, 72 horas, o quê. Esses são recomendados. Mas nós que falamos a verdade, nós que trazemos a verdade, só dependemos de vocês que estão aí para distribuir a nossa mensagem, tá? Vamos lá. Jogar a matéria na tela. Governo Lula tem maior gasto com diárias e passagens em uma década. Em 10 anos, o PT tem o maior gastos com diárias e passagens em um ano e pouquinho de governo. Eu vou dizer para vocês, viu? Eu vou dizer para vocês que esse cara que subiu a rampa cheio de vingança, ele tá esbanjando. Ele tá jogando dinheiro pela janela do avião. E não é pouco, não. Quando esse cara cair, ou quando esse cara sair do governo, vai ter um rombo enorme para o próximo que entrar resolver esse quebra-cabeça. O governo Lula tem o maior gasto com diárias em passagens em uma década. Vou continuar lendo para vocês entenderem e a gente analisar juntos, tá? Em 2023, o governo do presidente Lula gastou 3,3 bilhões de reais apenas com diárias e passagens aéreas. O valor é o maior registrado desde 2014. De acordo com o levantamento do site Poder 360, feito com base em dados de Tesouro Nacional, a se refere os valores representam o número de 29,2% em comparação com 2022, quando o governo gastou o governo Bolsonaro gastou 2,6 bilhões com essa finalidade. Em 2023, Lula fez 15 viagens internacionais, visitando 27 países, quase sempre hotéis luxuosos, luxuoso, e eu tenho que ficar em hotéis. E assim, eu fico filtrando, né, qual é o melhor custo-benefício, porque uma diária para eu, minha esposa, meu filho, meu cachorro, passou de 100 reais, eu já acho cara, tá? Mas esse camarada aí, ele pega diárias de 100 mil reais fácil, mas ele nem pede desconto, não pede nada. Ele vai, é 100 mil? Beleza, 100 mil. Ele não pergunta nem quais são os benefícios. Ele já vai, né, entrando com tudo lá para dentro do quarto de hotel. É uma esbanja, esbanja o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro do cidadão de bem. Eu vou te falar, viu? As coisas não estão fáceis para o brasileiro, mas nós vamos vencer essa batalha com certeza. Eu vou jogar outra matéria na tela para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Jogar outra matéria na tela para vocês.
Olha só essa matéria, que sensacional. 84 deputados, isso aqui vai deixar a esquerda maluca. 84 deputados já confirmaram presença em ato de Bolsonaro. Veja a lista. Então, são 84 deputados que vão estar ao lado do nosso presidente na Paulista, juntamente com nós, patriotas de bem, que vamos estar ao lado do capitão, não para defendê-lo, porque ele não cometeu crime algum, mas para defender a justiça, para defender a nossa liberdade, para proclamar e para reivindicar os nossos direitos. Nós estaremos ali na Paulista. A convocação para o evento liderado pelo ex-presidente Bolsonaro, marcado para domingo, dia 25, às 3 da tarde, na Avenida Paulista, em São Paulo, conta com a confirmação de pelo menos 84 deputados federais, o que representa cerca de 16% da composição da Câmara. De acordo com uma lista que tem circulado em grupos de WhatsApp do Partido Liberal, além dos deputados, governadores, senadores, deputados estaduais e outras figuras públicas alinhadas à direita, também confirmaram presença. E aí eu peço para você, patriota de bem, confirme isso com outras pessoas. As pessoas têm que chamar mais pessoas, vocês façam caravanas. Lembrem-se que vocês não devem levar nenhum tipo de cartaz pedindo nenhuma reivindicação ou a cabeça de alguém, tá? Porque isso... Oi, mandar um abraço já para Blendo, já para todos aqueles que ajudam os moderadores aí, né? O Joaquim já está aí ajudado muito nas lives aqui nos vídeos. E vamos ler a matéria. A Argentina registra em janeiro primeiro superávit fiscal mensal em 12 anos. Isso aqui a jumentada fica maluca. Eu posto algumas coisas no Instagram, principalmente sobre a Argentina. A primeira coisa que eles falam é: então vai morar na Argentina. E aí, o que eu respondo para eles? Não vou morar na Argentina. Meu país é o Brasil. Vocês que estão aqui de atrevidos, vocês que saiam do Brasil e vão morar em países comunistas. É isso que eu respondo para eles. Porque a Argentina, ela saiu de uma crise causada pelos comunistas. Essa que é a realidade. Milei assumiu em dezembro do ano passado. E nós estamos agora no finalzinho de fevereiro de 2024. Tem pouco mais aí, vamos dizer, deixa eu ver, 10 de dezembro, 10 de janeiro, 10... Tem 2 meses. 2 meses e pouco de governo Milei. E nós já vemos um superávit. Nós já vemos a economia na Argentina se modificando de uma forma que parece ser um milagre, mas não. É apenas uma boa gestão da direita. É apenas uma boa gestão de quem realmente quer trabalhar pelo povo, de quem realmente quer fazer um trabalho honesto. E o Milei tem feito esse trabalho. O Milei, e não só o Milei, toda a sua equipe econômica tem feito um excelente trabalho. Um excelente. Vamos lá. Pouco mais de 2 meses após assumir a presidência da Argentina, o libertário Javier Milei conquistou em janeiro o primeiro superávit fiscal mensal dos últimos 12 anos no país. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia da Argentina, que registrou um superávit financeiro de 518,408 bilhões de pesos argentinos, cerca de 620 milhões de dólares. No primeiro mês do ano, como resultado do superávit primário e do pagamento de juros da dívida pública. Este é o primeiro resultado financeiro positivo do país desde agosto de 2012 e o primeiro superávit primário registrado em um mês de janeiro desde 2011, de acordo com o Ministério da Economia. Superávit primário da Argentina em janeiro foi de 2,1 trilhões de pesos. Isso significa
2.408 bilhões de dólares, com as receitas totais atingindo 6,1 trilhões, o equivalente a 7,361 bilhões de dólares, um aumento de 256,7% em relação ao ano anterior. Então é um fato que onde a esquerda sai e onde a direita assume, além de limpar toda a sujeira que a esquerda fez ao país, o país volta a respirar, principalmente na economia e nos setores produtivos do país, que são os mais importantes, né? É aquele que sustenta a população, né? É aquele que produz não só o alimento, mas também as coisas necessárias para o dia a dia da população. E a Argentina estava afundando cada vez mais. Empresas saindo do país, o país entrou em recessão, a economia estava indo de mal a pior. E quando a direita volta, parece um milagre, né? Parece mentira quando a gente fala, mas é a realidade. É porque é um homem honesto, é porque trabalha pelo povo. Por isso que as coisas dão certo. Por isso que as coisas dão certo. E é por isso que a gente trabalha hoje para que em 2026, ou Bolsonaro, ou quem ele indicar entrar na presidência da República desse país, no Senado, na Câmara dos Deputados, nas câmaras estaduais, para que a gente possa vencer essa batalha, limpar toda a sujeira, infelizmente, que em tão pouco tempo essa esquerda podre que está no nosso país aqui, governando o nosso país, despejou diante dos nossos olhos. Nosso dever é limpar a sujeira que essa corja fez aqui no Brasil, assim como os argentinos fizeram. Bom, vamos seguindo a matéria aqui. Então eu peço para você, como sempre, deixar o like, compartilhar muito essa live, porque a plataforma não entrega para todos as notificações de vídeos e lives que eu trago aqui diariamente, tá? Eles não entregam. Então depende de você neste momento, tios e tias do Zap que gostam do meu trabalho, para vocês deixarem o like e compartilhar ao máximo. Mas joga em todos os grupos que você faz parte. Joga em todos os grupos, pega o link, joga lá no grupo e pede para as pessoas ajudarem o Mário Robert. Pede para as pessoas ajudarem o canal Direita no Brasil crescer cada vez mais. Tá bom, pessoal? Vou jogar na tela outra matéria, dá só uma olhada. PEC dos militares avança no Senado com embates entre oposição e o governo. Então aqui nós vemos a tensão dos militares diante de um conflito entre oposição e governo para aprovar um projeto de lei que impede militares de concorrerem a cargos públicos, ou seja, de se tornarem políticos, de entrarem para a política. Se eu não me engano, esse projeto de lei prevê que se o militar quiser entrar para a política, ele terá que deixar o seu cargo definitivamente do Exército, das Forças Armadas ou da PM, enfim, qualquer militar, qualquer agente de segurança pública militar terá que deixar o seu cargo. Especialistas afirmam que a proposta não contribui para a democracia. Lógico que não. É lógico que não. O que mais esse cara aqui que subiu a rampa, ele quer, o Satanine, ele quer que esses homens aqui fardados, que inclusive esses aqui são melancias, né? Mas os verdadeiros patriotas que cuidam de suas fardas, cuidam do Brasil, protegem o Brasil, que ainda existe, né? Alguns lá que querem fazer algo pelo Brasil, que esses sejam extirpados completamente da política, porque aí só ficam os comunistas. Prestes a ser apreciada pelo plenário do Senado. Prestes a ser apreciada pelo plenário do Senado nas próximas semanas, a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC dos militares, tornou-se mais um ponto de embate entre governo e oposição no Congresso. Enviado ao Legislativo pelo Executivo, a autoria da PEC pertence ao líder do governo no Senado, Jacques Wagner. A proposta prevê que, se algum membro das Forças Armadas se candidatar a algum cargo eletivo sem completar 35 anos de atividade,
vai automaticamente para a reserva, não remunerada, depois de registrar sua candidatura. Então, isso aqui, ele amarra qualquer vontade política que algum militar tenha de exercer um cargo público. Aí ele fica, de um lado, a família, o salário como militar, e de outro ele vai colocar o risco que ele pode correr de perder o seu cargo, de perder o seu salário para concorrer a um cargo público e talvez nem ser eleito. E aí ele tá na, né? Ele tá na M. Porque aí ele vai perder o seu emprego, vai perder o seu salário, pode perder as eleições. E aí? O cara fica resguardado por quem? O Estado já jogou ele na rua. Então, olha só, isso aqui faz dos militares reféns. Quem que vai querer concorrer a um cargo público? Qual militar que vai querer deixar de receber o seu salário como militar, entrar automaticamente para a reserva não remunerada? Isso aqui, ele está sendo refém do sistema. Refém dessa lei. Na minha opinião, é absurdo. Eu não sei na sua. Coloca aí nos comentários que eu quero ver. A sua opinião é tão importante, tá bom? Para esse canal. E por falar em segurança pública, por falar no Brasil afundando cada vez mais, vocês ficaram sabendo, né, daquele fato, daquele episódio da fuga dos presos em Mossoró, numa prisão de segurança máxima, uma prisão federal, onde vocês viram que o Lewandowski trouxe uma desculpa de que não tinha uma proteção no teto, eles fugiram pelo teto, não tinha uma proteção no teto, numa prisão de segurança máxima. Acho que fugiram pela luminária do teto, né? Olha só o absurdo. E ainda com alicate deixado, segundo ele, segundo o ministro Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, ele afirmou que falaram para ele que tinha um alicate jogado no meio do pátio da prisão. Um alicate que seria usado pelos pedreiros que estavam fazendo uma obra no local. É impressionante como essa corja tem desculpa para tudo, né? Para tudo. Vamos então assistir aqui um trecho da entrevista que eu fiz com os meus amigos Bernardi, Didi Red Pill, Diogo Forjaz, lá no Fator Político BR, que inclusive hoje eu te espero lá, tá? Minha audiência. Vocês me ajudem lá, às 5 horas da tarde, tem live, o show do Mário Robert, que é o meu programa de domingo, às 5 horas da tarde. Eu espero vocês lá, minha audiência, e diga que foi indicação do Mário Robert. Vocês vão lá no Fator Político BR, se inscrevam, tá? E diz que foi indicação do Mário Robert para eu ganhar um pontinho lá com o pessoal, tá? Eu vou jogar na tela, então, um trechinho aqui onde nós conversamos justamente sobre essa fuga da prisão e o que pode ser feito daqui para frente, tá? Deixa o like, compartilha muito, porque eu preciso realmente da ajuda de vocês, tá? E vamos continuar aqui com a nossa pauta justamente do alicate e do teto sem tarde. Isso é o retrato, a fotografia, né, do que é a nossa segurança pública quando nós temos um grupo potencialmente criminoso administrando o país. Vamos lembrar que esses dois bandidos que fugiram na terça-feira de carnaval, além de sambar a lista dos homens bons, sambou. Vocês veem que tá travando, né? Tá travando realmente por causa que a internet na cabeça dos homens bons. Sambou também na cabeça da administração daquele presídio. Mas quem são esses dois? Sem a propósito, o Comando Vermelho, que recebeu com honras, com bonezinho, até a primeira-dama, questão de 2 semanas atrás, lá no que
conhece bem carceragens, e ficou 581 dias preso. Esse governo que aí está conhece muito bem o sistema prisional, não porque muitos deles, inclusive o presidente que aí está. E, tenhamos, esses dois bandidos que se autolibertaram são do Comando Vermelho. Exatamente. Comando Vermelho, que é administrado das favelas do Rio de Janeiro, onde teve trânsito livre o ex-ministro da Justiça, e onde Lula, na sua campanha eleitoral, conseguiu subir lá num caminhão aberto, sem qualquer risco de vida. E agora, há poucos dias, uma escola, né, de educação técnica, e ele soltou aquela pérola, né, de que nenhuma mulher namoraria um ajudante geral. Mas foi exatamente um alicate de um ajudante geral que foi esquisito no meio de uma obra e que facilitou, né? Afinal de contas, sempre tem um ajudante dando uma geral, e ajudaram a facilitar a fuga de uma prisão de segurança máxima. Na verdade, isso aí é uma piada. Estão rindo esses dois fugitivos. Já arrumaram. Excelente. Falando em alicate e teto, né? Tem também as câmeras, né? A história, a mesma e velha história das câmeras na hora H. Né? Lembra-se lá do 8 de janeiro, onde as imagens sumiram na gestão do nosso querido Flávio Dino, né? A mesma história se repete aqui com, olha só, um ministro da Justiça dizendo que as câmeras não estavam funcionando. Né? Querido Jazz, o que você tem a dizer sobre as câmeras que não funcionam? Olha, eu prefiro dizer sobre os olhos que não enxergam, porque essa é a minha maior preocupação. Eu vou aproveitar essa questão para bater mais uma vez na questão dos precedentes pragmáticos. São as 5 prisões mais seguras do país, das mais seguras do mundo. Tínhamos até agora nenhuma fuga. A imagem da janela, ou do espaço quebrado, é patética. A narrativa da fuga é patética. A justificativa do ministro sobre o termo que ele usou, na terça-feira de carnaval, todo mundo fica mais leniente. Como assim? Como assim? Então, a gente tem que refletir sobre os impactos que esse tipo de agenda pode ter para tentar enxergar interesses. E as prisões, então, mais seguras do Brasil, das mais seguras do mundo, eram revisitadas. Novas políticas de fechamento de fronteiras foram adotadas. Em ditaduras, presos políticos vão para prisões federais. Ora, mas quantas coincidências nós temos nas medidas pelo ministro? Falou-se sobre o crime organizado, e eu vou ser mais claro no que eu tentei dizer no comentário, um conjunto de precedentes. A esquerda, bandidólatra, que nunca se preocupou em combater o crime, teve no discurso do Barroso e do Lula, a criminalidade é o problema do país. O Lula, inclusive, conectando a política, o jornalismo e o judiciário ao problema do crime organizado. Ou da criminalidade, qualquer. Então, imagine-se de forma objetiva, se este governo, que nunca teve compromisso em combater a criminalidade, a esquerda sempre foi leniente com os criminosos, vítimas da sociedade, resolvesse o que fez Bukele, ou o que fez, ou o que se faz no Equador. Já imagine os presos políticos em presídios federais com políticas revisitadas. Imagine inclusos na lei ou com novas políticas de fronteiras. Nós não estamos falando de um governo, disse Hamilton Mourão, nós não trocamos de
governo e mantivemos o regime. Há uma tentativa de troca de regime. Isso torna qualquer assunto muito mais perigoso e muito mais pesado do que seria. Não há como se tratar com o que esse desgoverno faz. Nós não estamos num parâmetro de normalidade. Me preocupa as figuras dos presidentes da Câmara e do Senado ameaçadas. Bastou ir ainda, se o governo para virar alvo da imprensa, da desmídia, como eu gosto de chamar. Isso é grave. Isso é muito grave. Prerrogativas de deputados violadas, liderança da ONU, buscas e apreensões à revelia, porque sim. Então, o está grave. Nós estamos falando de um governo que demonstrou publicamente alinhamento com o Partido Comunista Chinês, que desrespeita todos os parâmetros de liberdade e de acordos internacionais que se tem notícia. Não tem Google na China. Então, quando você olha para alguém que tem essas referências, com essas práticas, é normal que presídios federais de segurança exemplar tem alguém fugindo por um buraco, como um fio dos anos em preto e branco. E que traz, a partir dessa fuga, um tanto quanto inusitada, o regime de Al-Qaeda, que começam a igualar os sistemas e as ferramentas às que se vê em ditaduras como a da China, que o próprio PT diz ser referência. Isso é grave. Isso é grave. Enfim, o AFO, nós estamos olhando um sistema judiciário que não funciona, os legais, todos eles, no devido processo legal do Código Penal, Constitucional, violentados, já passou da violação, violentados, e não dá para olhar para a criação de novas ferramentas persecutórias como se fosse um ato de governo convencional. Inclusive, eles se espelham para fazer o que fazem. Então, o que nós estamos vendo são avanços sucessivos, inclusive e principalmente, mais recentemente, no Legislativo. O Legislativo não só perde as prerrogativas, proteções e, aos poucos, a capacidade de operar. Há um esvaziamento do processo político. Há um esvaziamento do processo da estrutura não era algo que não era previsível. Era previsível. Então, você para olhar agora o que acontece, esses presídios, vê Lula falando sobre o problema da criminalidade, Barroso falando sobre o problema da criminalidade. Ora, vamos lá. Tem que refletir sobre o que isso pode, de fato, significar para o país. Então, o ponto que o país está é grave. Todas essas ações não têm uma interpretação simples e objetiva. É preciso refletir sobre essas decisões e como elas se conectam. O que há no Brasil é uma tentativa de implementação de um regime usando poucas peças aparelhadas para suprimir a maioria do povo brasileiro. Somos maioria em todos os segmentos para pressionar essas maiorias. E, nesse sentido, o deputado Osmar Terra tem toda a razão. Pressia aparelhada costuma causar ebulição. É verdade. Inclusive, nesse evento, um tanto quanto inusitado, para ser simpático, do presídio, ameaças severas às liberdades do país, ainda maiores às liberdades já violadas do povo brasileiro. Perdoe aqui a ênfase, mas vai ser inclusive o comentário anterior. Excelente. De Red Pill, também já mencionados aí, neste presídio de segurança máxima, ainda aí também não estava funcionando, tem essa também. A iluminação também não tá um caco, né? Na verdade, a segurança máxima tá um ferro velho, né? Segurança máxima mesmo é só patriotas no 8 de janeiro. O que você tem a dizer sobre isso, meu amigo? Rapaz, praticamente o tutorial que o ministro da Justiça fez de como fugir de um presídio. Ele disse qual era o melhor horário, ele disse qual era o melhor dia do ano, entre terça e quarta-feira de cinzas, e ele disse que os presídios de segurança máximas podem ser facilmente perfurados pelo teto ou pela parede, porque ele disse que não tinha a espessura necessária para conter
qualquer tipo de furto. Então, foi praticamente um tutorial. Mas o que me chama a atenção, além disso, é o seguinte: a cadeia precisava de fazer algum tipo de, né? Senão, há peões trabalhando com ferramentas, etc. e tal. O curioso é o seguinte: então, os policiais e também os agentes, esses caras entraram com as ferramentas, ninguém contava. Olha, entrou com 5, sai com 5 serras, mesmo que tenha quebrado, mesmo gasta. Ele demora depois as 5 serras que ele entrou, mas não tinha controle nenhum da entrada de ferramenta. Pelo visto, não tinha muito controle também dos funcionários que estavam lá. E tudo isso aqui, na verdade, não tinha, era o controle geral da situação. Nem vou comentar a câmera, né? Porque vocês sabem, não foram um blackout, por exemplo, não foi. Pessoal, peço perdão pelo travamento, tá? Tá muito ruim mesmo aqui a internet, então peço perdão pelo travamento. Vamos ver se volta aí a fala do Didi. Não foram todas, foram algumas, mas justamente para poderiam identificar a saída dos dois marginais e também se houve alguma colaboração interna. Todas as outras câmaras funcionavam. Isso aí. Eu quis trazer, né, esse trechinho para vocês do programa, que vai ao ar todas as sextas, né? Na verdade, de segunda a sexta, tem programas noticiários lá, sempre às 7h30 no Fator Político BR. Se vocês se inscreverem lá, fale que foi pela indicação pelo Mário Robert, para eu ganhar um pontinho com eles lá, tá bom? Mas, enfim, pessoal, olha só que interessante o que eles disseram, né? O Brasil está totalmente jogado às traças, os nossos presídios, principalmente um presídio federal, jogado às traças. Nós, mais uma vez, somos motivos de vergonha fora do país. O Brasil está sendo motivo de chacota todos os dias, principalmente por causa desses aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui. Estadão. Abusos do STF são causa da deterioração de sua credibilidade. Isso aqui é a matéria do Estadão, não do Mário Robert, mas sim do Estadão, que eu vou estar lendo aqui o primeiro trecho para vocês, para a gente acompanhar essa crítica, tá? A crítica de um jornal ao STF, né? Vamos ver. Eles fazem parte do sistema, né? Provavelmente não vai dar em nada. Para o jornal, os ministros precisam fazer uma autocrítica sobre condutas recentes. Então, vamos ler a matéria aqui, só o trechinho aqui. Citando as recentes pesquisas de opinião que mostram o descrédito crescente do brasileiro no Supremo Tribunal Federal, o Estadão defende que os ministros da Corte façam uma autocrítica sobre decisões que afrontam a Constituição Federal e se afastam da Justiça. Embora o Estado de São Paulo mantenha a posição de considerar que o STF prestou inestimáveis serviços, o Brasil, durante a doença mundial, na defesa do processo eleitoral no 8 de janeiro, na defesa da soberania do povo, o editorial publicado neste domingo, 18, constata que o povo não tem a mesma percepção. Recentemente, uma pesquisa da Atlas Intel mostrou que 51% e 56% dos entrevistados consideram péssima a atuação dos ministros. Em um ano, os que confiam no STF caíram 45% para 42%. Ixi, eu acho muito ainda. E os que não confiam cresceram de 44% para 51%. E aí a gente faz aquela pesquisa nossa aqui do canal e vocês coloquem aí nos comentários, no chat ou no comentário aqui embaixo. E aí,
São só 52% mesmo da população que não confiam na nossa Suprema Corte? Ou você também que está aí não confia? Coloque nos comentários que eu quero deixar um coraçãozinho para vocês. Eu agradeço a presença de vocês até o final dessa live. E eu peço a você, daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, lá no show do Mário Robert, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá, tá bom? Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Nós vamos vencer essa batalha todos unidos em um só propósito. Deus abençoe grandemente seu domingo e a sua vida.